Salve, meu querido, você está no programa Alma Querida, no qual nós respondemos os e-mails dos nossos queridos amigos que nos escrevem trazendo perguntas e questões. E tem aqui o e-mail, a gente sempre lê o e-mail antes para depois saber se pode falar o nome, né? Mas ele vem de Feira de Santana. Doutor Adão, acompanhe seus programas pela rádio e pela TV Mundo Maior e agora quero parabenizá-lo por mais este programa Alma Querida. Em cada e-mail que o senhor lê, vou encontrando a solução para os meus problemas. Não mando um e-mail contando minha vida, porque daria um romance. Continue iluminando os corações de todos que necessitam. O que me ajuda a suportar as vicissitudes da vida é essa doutrina maravilhosa. Abraço fraterno, é Lígia o nome dela. Lígia, de Feira de Santana, na Bahia. Lígia, você precisa, minha querida, saber quantas pessoas estão na mesma situação que você, que sentem que a vida faz sentido quando elas encontram essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos, porque traz as respostas àquelas nossas indagações mais profundas. Às vezes nós ficamos passando de religião em religião, mas fica sempre aquela pergunta lá no fundo: quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? De onde é que eu venho? Para onde é que eu vou? Qual é o significado da vida? Que propósito tem a minha existência? Por que tantas diferenças entre as vidas dessas pessoas com as quais eu convivo? Aí nós ficamos ouvindo respostas. É porque esta é a vontade de Deus. E aí você começa a falar: mas que Deus é este? Que faz uns pobres e outros ricos, uns sãos e outros doentes, uns bonitos segundo o mundo e outros muito feios segundo o mundo. As respostas: essa é a vontade de Deus. Ele quer que você o ame deste jeito. Tá, mas nenhum pai faria isto para os filhos. Os pais da terra têm um senso de justiça que nós consideramos maravilhoso porque são pais. Entretanto, eles não fariam uma coisa dessa. Será que Deus é menos pai do que os pais da terra? Jesus, ele dizia, depois nós entramos em contato com as palavras do Cristo. Ele diz assim: vós que sois da matéria, se um filho vos pede pão, vós lhe daríeis um peixe? Se pede pão, vos daria peixe? Se pede peixe, vos daria alguma coisa pior? Quanto mais vos fará o vosso Pai que está nos céus, que faz nascer o sol sobre justos e injustos, faz chover sobre justos e pecadores. O Pai do céu não abandona nenhuma de suas ovelhas. Nós ficamos ouvindo que Deus manda criaturas para o inferno. Então isso não faz sentido para nós, até que nós chegamos a um ponto em que encontramos a doutrina espírita e ela nos diz: você está aqui para cumprir um propósito, e o propósito é você se tornar perfeito. Você passa por vicissitudes porque você ainda é imperfeito. Mas Deus tem paciência, espera e te perdoa sempre, desde que você se ligue a Ele. Se confessares os vossos pecados, vos serão perdoados. Ah, então foi isso que o Cristo quis dizer? Você está aqui porque está escrito: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Se você tem que ser perfeito como Deus, aí você descobre: ah, é por causa da minha imperfeição, então, que eu sou capaz de acreditar que existe um Deus que manda criaturas para o inferno, porque eu sou capaz de fazer isto. Aí você descobre que você precisa superar isto. Você descobre através da doutrina espírita que você tem que aprender a se comunicar com o seu semelhante, descobrindo uma linguagem comum entre você e ele. Você descobre que não tem essa linguagem, que você fala a sua linguagem. No meu caso, eu estaria falando o nonatês e você estaria falando a sua linguagem. Nós somos diferentes, de famílias diferentes. E Deus está pedindo: olha, vocês precisam encontrar uma linguagem comum. Qual é a linguagem? Eu tenho que harmonizar o nonatês com o fernandês, com o oliveirês. E como é que eu faço isso? Através da linguagem do amor. Mas o Oliveira me fala uma bobagem. E Deus pede, Jesus pede: perdoa 70 vezes 7, ande uma segunda milha. Não faça isso com ele que você está pensando em fazer, porque tudo aquilo que você faz para o seu semelhante é para você que você está fazendo.
Aí você descobre uma tal de lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Tudo quanto fizeres a teu irmão é você que está fazendo. Paulo de Tarso, não vos equivoqueis, de Deus não se zomba, aquilo semeades tu mesmo havereis de colher. A cada um será dado conforme as suas obras. Aí você descobre, eu tenho que ser responsável pelo meu destino. Ninguém vai vencer as minhas provas, nem os meus desafios. Então eu não posso ficar me queixando de ninguém. Aí você vê que faz sentido quando Jesus diz, quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Nossa, eu tenho que andar com as minhas próprias pernas. Eu tenho que ser responsável por mim. Mas como é que eu posso ser responsável se eu sou tão deficiente, se eu estou numa situação desse jeito? Aí você descobre, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu estou desse jeito foi porque eu semeei lá no passado. E a minha situação de agora não representa mais do que a colheita daquilo que eu fiz. Então existe uma justiça, eu não sou vítima de nenhuma injustiça. Então, Deus quer o meu bem, porque Ele está me ensinando como é belo, como era maravilhoso saber. Como eu me sinto livre, aí você descobre porque que Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que coisa linda você ficar em sintonia com a doutrina espírita. E aí nós passamos numa banca de jornal, estávamos chegando do interior, na rodoviária, e numa banca de jornal estava lá uma revista que traz na capa. É uma revista evangélico-cristã que traz na capa. O Espiritismo volta à cena. E depois um subtítulo dizendo, o Espiritismo volta à cena mobilizado por filmes, livros e tal, mas, tem sempre o mas, as suas doutrinas contradizem as doutrinas da Bíblia. Deus do céu, o que contradiz a doutrina da Bíblia é a interpretação desses irmãos. E depois, dei uma folhada na revista e ainda dizem lá, como nós já dissemos em outras oportunidades, que no censo, se não me engano, de 2002, ficou bem provado como é que o percentual de católicos que diminuía, de espíritas que aumentava, não muito, de evangélicos que aumentava muito, e depois uma segunda leva de informações. Quem estudava mais? Ou quem estudava menos? Quem tem menos escolaridade? Os evangélicos. Em segundo lugar, os católicos. Em primeiro lugar, os espíritas. São aqueles que mais gastam tempo estudando, que mais leem livros, que mais têm cultura. Depois veio, quem é que tem a melhor renda? E eles põem isso na revista, né? Pelo menos foram muito honestos. A maior renda é dos espíritas. Ora, é interessante que a maior renda dos espíritas, mas não são os espíritas que ostentam. Quem mais ostenta são muitos pastores evangélicos. Gostaria até de estar dizendo isso, mas é uma verdade, é uma realidade. Não ostentam por quê? Porque vem uma outra coisa muito importante. Quem mais faz pelo próximo? Os espíritas. Porque descobre que o próximo, eu e você somos um. Aquilo que fizer do teu semelhante é você que você está fazendo. Aí você começa a compreender. Nossa, como é que eles podem falar uma coisa dessa? Se aceitam que os espíritas estudam mais, que têm mais cultura, que têm mais discernimento, como é que pode achar que os espíritas vão atrás de alguma coisa que contradiz aquilo que Deus está querendo dizer? É por isto, Lígia, que a doutrina espírita ela abre esse leque de percepção da pessoa e faz com que ela redirecione a sua vida. Como é que é possível encontrar? Certa feita nós ouvimos, numa madrugada, em que estávamos trabalhando na nossa sala, e a TV ligada, né? A nossa esposa cochilando do nosso lado. E um pastor dizia coisas contra o espiritismo. E nós decidimos que íamos fazer um trabalho. Eu estou falando isso aqui agora, tem uma razão, né? Decidimos que íamos fazer um trabalho, porque ficamos meio irritados com aquilo, né? Imagina uma coisa dessa. Íamos fazer um trabalho que nós iríamos unir. Associação de Advogados Espíritas. Há uma associação de advogados espíritas. Você conhece uma associação de advogados de alguma outra religião que tem uma associação de advogados?
Associação ABRAP, Associação dos Psicólogos Espíritas, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. Conhece alguma outra associação de psicólogos de outra religião? Uma Associação Brasileira de Medicina, a AME, Associação Médico Espírita a nível nacional. A AME, Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo. Médicos espíritas profundamente estudiosos. Você conhece alguma outra associação de médicos de outra religião? Não conhece. Associação dos Magistrados Espíritas, juízes de direito. Não são analfabetos, magistrados espíritas. Então nós íamos mostrar e fazer um evento grande em que nós mostraríamos a intelectualidade falando de doutrina espírita e falando da vontade de Deus para os seres humanos, para os seus filhos. Começamos a fazer isto, e fizemos algumas entrevistas em programas nossos, isso já faz alguns anos. Até que um dia tivemos um sonho em que nós estávamos numa reunião no plano espiritual e havia uma mesa redonda, nós estávamos fora da mesa, só vendo a reunião. E na reunião eles falavam exatamente desse processo, dessa programação, desse projeto. Fulano faz isso, Beltrano faz aquilo, e tudo isso ficará a cargo de fulano de tal. E dava o nome de um intelectual brasileiro do espiritismo já falecido. E nós começamos lá no plano espiritual, graças a Deus, não sou eu quem vai fazer isto. Também como é que eu posso fazer? Tão pequenino que eu sou, eu tenho problemas na minha casa, na minha família, eu tenho problemas nas instituições de que eu faço parte, os meus amigos não fazem aquilo que eu acho que deve fazer. Eu estava lá fazendo o jogo que em psicologia a gente chama de coitadinho de mim. Aquela entidade vira-se para mim, do lado assim, dá uma olhada de átimo, de fração de segundo, e olha e vira o rosto e continua a reunião. Mas naquele átimo me passa uma mensagem: você vai deixar que mesquinharias atrapalhem o projeto? Eu que estava com uma série de problemas para resolver no outro dia, isso foi numa segunda-feira de manhã. Levantei-me e vim para o meu trabalho chateado, achando, meu Deus, mas é mesquinharia o que eu estou passando. Mas ao meio-dia eu já tinha resolvido metade dos problemas porque comecei a fazer os meus parceiros de vida a entenderem o que era mesquinharia. E como é que nós muitas vezes nos deixamos arrastar por mesquinharias. Se temos conhecimento da doutrina espírita, sabemos, é um desafio pelo qual nós estamos passando, é mesquinharia, então nós vamos superar. Isso já faz alguns anos. Há alguns dias eu estava numa reunião com líderes espíritas, estávamos conversando e eu me lembrei disso, era um outro assunto que estava rolando, eu me lembrei disso e contei essa história na reunião. Imediatamente várias pessoas se mobilizaram e disseram, vamos fazer, vai ser em tal lugar. Já arrumaram um espaço e eu me dei conta de que aquelas entidades que estavam responsáveis pelo projeto estavam naquela sala. Então os projetos divinos, eles se fazem no tempo certo. Não há assodamento, não há pressa, não há correria. Então há um planejamento e agora está voltando a necessidade deste processo, deste projeto, da realização desse projeto. Isso vai acontecer. Por que tinha que esperar um pouco? Eu pensei até que não ia mais participar disto, mas vou participar. Por que tivemos que esperar? Veio os 100 anos do Chico, veio o filme, agora a TV Mundo Maior tem o filme dos Espíritos, está aparecendo o filme Nosso Lar, várias peças em cartaz, e como disse aquela revista evangélica, o Espiritismo volta à cena. Nunca saiu desde que apareceu, só que ele vai ficando cada vez mais, ficando dono da cena. E como alguém disse um dia, o Espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas vai ser o futuro das religiões. Por quê? Porque é o Espiritismo que vai trazer as respostas que todos nós buscamos. Obrigado, Lígia, pela sua participação. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Aguarde aí.